Pronto. Bom, então boa noite, que bom que vocês estão aqui, que bom que você está aqui também, você que está acompanhando na gravação. Essa é uma aula de verdade, então dá uma organizada no seu espaço enquanto a gente está se preparando para começar. Se você precisar ir ao banheiro, pegar caderno, caneta, água. Eu tenho uma garrafa aqui, duas de água. Quando eu quero uma energia assim, eu tomo uma água com gás. É o que está aqui comigo agora. Então, se organiza para você estar aqui nesse tempo e poder aproveitar, desfrutar. A ideia hoje não é só a gente entender, é a gente se reconhecer nessa história toda aqui que eu vou contar, que é uma história do nosso corpo, na visão da medicina chinesa. Porque talvez você que esteja aqui, né, assim como eu também já senti, às vezes é uma sensação vaga, né? Às vezes a gente tem sintomas, mas muitas vezes a gente tem uma sensação de que podia estar melhor e a gente não sabe dizer muito bem no que a gente podia estar melhor. E não é exatamente aquela performance de, né, seja o seu melhor, seja a sua melhor versão. Mas, né, não é buscar a saúde perfeita, mas aquela coisa de sentir que o corpo podia estar num bem-estar maior, né? De que tem estrutura para isso. Então, acordar cansada, mesmo tendo dormido, né, razoavelmente bem. Perder energia no almoço, um almoço que você já evitou um pouco de glúten e lactose, né? Isso acontece hoje em dia, faz parte do kit, evitar glúten e lactose e continuar com uma energia baixa, uma digestão que pede muita ajuda, sentindo muito sono depois de dormir. E mesmo com esses cuidados, o intestino funcionando mais ou menos, né? Com muito esforço, o intestino funcionando mais ou menos. Estou falando de coisas que eu vejo muito cotidianamente no consultório. Pode não ser o caso de vocês que estão aqui, mas é algo que é muito comum, né? O sono podia estar melhor, o humor nem se fala, né? A disposição e o humor mudando, às vezes a gente sabe por quê, né? E motivos não faltam, mas às vezes a gente sente que tem algo que está no corpo, está na forma que a gente está vivendo, e a gente não sabe exatamente o que que é, né? Conseguir organizar aquilo. Ficar irritada e aí só perceber o quanto que você está sobrecarregada, depois, né? Vocês já sentiram isso? Não desconfortos claros, mas essa sensação de que podia estar melhor, de que tem algo que não está, um fio ali que não está dado, uma costura que não está feita. Sim, como se o corpo estivesse falando, né? Mas a gente não soubesse exatamente o que que ele está falando. E isso é super comum, só que não é normal. Então, acho que esse comum e normal é uma coisa muito interessante da gente ter em mente. Nem sempre o que é comum e que a gente vê as pessoas à nossa volta tratando como comum é normal, está dentro da normalidade, do esperado. Mas essas coisas que parecem meio desorganizadas no corpo, elas têm uma lógica. Na verdade, essa é a proposta, né, dessas medicinas tradicionais, encontrar sentido. E ver a lógica, ver o sentido, ver uma saída para isso, né? Que não é rotina perfeita, é a rotina suficiente, né? O cuidado suficiente para você se sentir bem. Tem gente que dá conta da rotina perfeita, ou diz que dá conta, ou acha que dá conta. Não é a minha linha aqui de proposta. Eu não vou nesse caminho do perfeito, eu vou no caminho do possível, né? Então, eu não me apresentei ainda. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Luna. Algumas aqui eu já conheço e conheço bem. Eu sou naturóloga, formada há 19 anos e eu atuo clinicamente há 20 anos.
comecei antes de me formar, em 2006, com o Ayurveda, e hoje estou aqui falando de medicina chinesa, né? Eu tenho um pé no método e no rigor, um pé meio pesadinho no método e no rigor. Tenho uma história acadêmica, mestrado, doutorado em neurociências pela Unifesp. Só que eu tenho um outro pé que fica meio ali, no que é essencial da natureza e, quem sabe, misterioso. Eu morei na Índia pesquisando plantas medicinais tibetanas em 2010, já faz um tempo, e há 13 anos a medicina chinesa se tornou esse mapa que eu uso, mesmo tendo uma história com a Ayurveda, mesmo tendo essa experiência com a medicina tibetana, hoje em dia a medicina chinesa se tornou esse mapa que eu uso para fazer essa leitura do corpo. Essa leitura que é ignorada pela medicina convencional, que é o corpo como um sistema vivo, né? Tive uma fase meio manca, o pé mais pesado ali, o pé do rigor. E depois de ter me tornado mãe, eu retomei essa conexão com o corpo. Na verdade, eu me senti convocada a retomar essa conexão com o corpo, com a terra, de um jeito diferente. Porque eu não sei se você já parou para pensar nisso ou teve essa sensação, mas essa história da saúde, da medicina, ela é contada a partir de corpos masculinos, né, por homens e para corpos masculinos, né? E mesmo essas medicinas tradicionais, a Ayurveda, a medicina chinesa, eu falei aqui da medicina tibetana, muitas vezes elas foram contadas, organizadas também por corpos masculinos. Então, mesmo essas medicinas com uma visão muito cíclica da natureza, ainda assim não partem de um corpo feminino. Então, essa foi uma jornada que eu fui percorrendo, de incluir esses nossos circuitos corporais que são específicos e buscar essa visão de integralidade no nosso corpo, né? Confiando que ele sabe se regenerar. Então, eu já falei aqui logo no começo, essa primeira coisa que eu acho importante você saber, que não é normal sentir dor, sentir desconforto. Não é normal ter que evitar vários alimentos para a sua digestão funcionar. O que não quer dizer que não vão ter coisas que são mais pesadas e de mais difícil digestão, e que talvez eu vá cuidar de como eu consumo essas coisas. Mas a gente tem que ser capaz de digerir as coisas. Faz sentido para você isso? A gente tem que ser capaz de poder tomar leite. Eu não estou falando da, sei lá, sabe, da bebida láctea adicionada com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o que lá. Do leite, né? Olha que polêmico hoje em dia, em 2021, dizer que a gente tem que ser capaz de digerir leite, uma comida da natureza, né? Não é normal a gente se sentir sem energia. Então, esse incômodo, essa sensação estranha de que as coisas não vão bem, que elas não estão tão ruins, mas poderiam estar muito melhores, será que é errado eu desejar estar muito melhor? Será que eu estou querendo ser produtivista, né? Esperando me sentir melhor? Não, né? Esses são os sinais do corpo, esse tipo de desconforto. E mesmo esses sintomas mais sutis, isso é uma lição muito que a Ayurveda traz, né? Que o começo do desequilíbrio ele é bem sutil. Às vezes, não é um super sintoma claro ali. Sabe aquele começo de gripe? Que é um mal-estar meio geral. Isso acontece com a gente várias vezes. Eu não vou começar tendo uma indigestão, um intestino super preso, né? Começa antes. E esses já vão sendo pequenos recados de que alguma coisa está saindo do eixo. E aí, quando a gente entende essa linguagem, a gente sabe cooperar com o corpo para que ele possa se regenerar. Só que quando a gente vai ignorando essas coisas, elas vão se aprofundando. Faz sentido isso, né? Se eu vou deixando passar várias coisas, vários sinais, um dia de gestão pesou, mas no fim da tarde recuperou, mas no outro dia a mesma coisa, aí depois recupera, aí de novo, de novo e de novo. Claro que isso vai se tornando, vai desgastando a minha função digestiva, por exemplo, né? Estou falando de digestão porque é muito comum para nós mulheres terem questões digestivas. Não sei se é o caso de alguém aqui, né? Mas é muito comum. E eu vou explicar por quê, já já. Então, o primeiro passo para a gente poder cooperar com o corpo é entender qual que é essa língua que ele fala.
E tem muitas formas. Eu não vou dizer aqui que, né, eu vou trazer a forma correta de ler o corpo. Tem muitas formas. A própria biomedicina, a medicina convencional, tem uma forma de ver o corpo, né? Como uma máquina incrível, não é isso? Corpo-máquina perfeita. Hoje a gente vai ver um mapa diferente, que é esse da medicina chinesa, dos 5 elementos, que também são chamados de 5 movimentos. Então, acho que essa é uma segunda mensagem importante, né? A primeira é a gente não normalizar a dor, o desconforto. A segunda é que o nosso corpo ele é natureza. E aí ele responde à natureza. O nosso corpo responde, ao seu ritmo de vida, ele responde à sua alimentação, às suas emoções, ou à intensidade das emoções, ou como você direciona as emoções, porque senti-las vai ser inevitável. O corpo responde à fase de vida que você está, e isso quer dizer muitas coisas, fase de vida. Pode querer dizer idade, pode querer dizer momento do ciclo, pode querer dizer, né, tenho filhos, ou meus filhos não estão mais em casa. Muitas coisas querem dizer fase de vida. Não tenho filhos e agora tô integrando isso de um novo jeito porque estou envelhecendo ou estou vendo envelhecimento, né? Então, fase de vida quer dizer muitas coisas. 6 da tarde, 6h30 da tarde, num outono, também é uma fase de vida. É um jeito de pensar a fase de vida. Então, o corpo responde a isso tudo. Só que se a gente fica olhando só para os fragmentos, para as partes do corpo, para esse corpo máquina, vendo cada coisa isolada, né? A dor de cabeça é uma coisa que não tem nada a ver com a endometriose, que não tem nada a ver com o seu intestino preso e nem com essa ansiedade, né? Vou ter que dar um remédio para cada coisa. Aí a gente não está vendo um corpo vivo. A gente deixa de ver o corpo em rede, né? Em fluxo, em ciclos. Então, essa é uma segunda mensagem importante. O corpo é natureza e essa mesma inteligência que organiza o dia e a noite, as estações, organiza o nosso corpo. Vocês concordam com isso? Vocês conseguem concordar com isso? Porque sempre vai anoitecer. Sempre vai vir o inverno depois do outono, né? Como será que é isso no corpo? Que tipo de lei e de organização é essa no nosso corpo? Será que elas existem assim? Então, se você se corta, né? Se você faz um corte, eu tenho um corte novo aqui que está cicatrizando, está até demorando um pouco para se cicatrizar. Foi dos novos gatos que chegaram aqui em casa. Então, se eu me corto, eu não preciso fazer nada. Eu posso fazer. Dependendo do corte, é bom que eu faça. Mas eu não preciso fazer nada. O meu corpo ele vai se cicatrizar sozinho. Então, por que seria diferente para outras coisas que estão mais dentro? Só que às vezes esse corte não vai ser assim tão superficial. Eu vou precisar ajudar meu corpo. Vou precisar ajudar, certo? Lavando ali com sabão. Quem sabe vai ter corte que eu vou precisar lavar mais vezes, passar alguma coisinha para não infeccionar mais vezes. Ou vou precisar ajudar ali, né? Uma batida, vou precisar passar, ajudar com uma arnica. Então, tem formas da gente cooperar com o que o corpo já sabe fazer. Como será que é essa recuperação desse corte se eu tiver dormindo bem ou dormindo mal? Você já percebeu alguma vez que seus cortes, seus machucados demoraram mais ou menos para se cicatrizar? Então, é a mesma coisa com os outros processos do nosso corpo. E aí, conhecer essa linguagem vai possibilitar que a gente olhe para os recursos e construa também essa capacidade do corpo, né? Fortaleça essa capacidade do corpo. Vamos entrar então nos temas mais específicos da medicina chinesa? Preparadas, preparados? Chegou o Igor aqui. Agora eu tenho que ajustar o meu pronome. Ou não. Sei que o Igor acolhe, né, querido? Pode falar Então, preparada, está tudo bem. Então, estamos todas preparadas para conhecer aqui os princípios da medicina chinesa.
Então, antes de falar lá dos 5 elementos e desses 5 sistemas corporais, a gente tem que dar um passo atrás. Vocês já ouviram falar de Yin e Yang, certo? Aliás, a gente ouve falar bastante, às vezes de um jeito até, né? Ah, Yin é a força do feminino. O que será que é, além disso, né? Então, essas pessoas antigas que viviam lá na China, ou na região que hoje a gente chama de China, elas observavam a natureza com atenção, como todas as pessoas antigas, de todos os lugares. Na verdade, elas não se viam separadas da natureza. Então, quando elas viam, né, esses ciclos do dia e da noite, das mudanças das estações, dos animais, né, dos seus impulsos e pulsos, da lua, elas perceberam essa síntese de forças que se alternam, né, assim como o dia e a noite. Então, uma força de expansão, de um movimento para cima, para fora, de ação, de calor, como o sol do meio-dia, como o verão. E eles deram o nome de Yang, ou Yang. Eu aprendi a falar Yang. No nosso corpo, esse Yang é a função. O que quer dizer função? É o metabolismo, é a função cardíaca, a função digestiva, a função respiratória. É o lugar funcional, o movimento metabólico. E uma outra força na natureza que é de recolhimento, um movimento para baixo e não para cima, né? Que interioriza e não expande. Ele é mais frio, ele está no inverno, né? Ele está na noite, ele está mais na lua e não no sol, né? Então, no corpo, isso é a estrutura. Quando eu fui dar aula na naturologia, isso aconteceu em 2019. Eu dei aula nesse curso, que é o curso que eu me formei, de 2019 a 2020. Eu descobri, porque eu não estava muito atualizada nisso, que na área da saúde hoje se fala em estrutura e função para falar em anatomia e fisiologia. Então, Yin é estrutura e Yang é função. Então, se eu estou falando de sangue, fluidos, tecido, eu estou falando do Yin do nosso corpo, certo? E o Yin, né, é esses 70% água, né? Isso é Yin. A saúde é, assim como na natureza, é esse fluxo harmônico entre estrutura e função, entre Yin e Yang. Tá em saúde é tá no Yin quando é dia, tá no Yang quando é dia, tá no Yin quando é noite. Também tem o Yin dentro do dia, né, e o Yang dentro da noite, sem dúvidas. Essa é uma sabedoria, né, desse pensamento. Então, eu ter função para digerir, eu acordar e a minha função acordar junto comigo. Minha fome, minha disposição, né? Junto com o pico de cortisol, que ele atinge seu ápice na nossa fisiologia na hora que a gente acorda, se a gente acorda de manhã, senão ele não vem bem. Alguém aqui já foi medir cortisol, porque precisava mesmo cortisol, e viu ali que era até 9 da manhã que tinha que medir? Porque se você ficar dormindo muito num horário Yang, você não vai chamar o Yang para você, você tem que acordar para chegar no Yang. Então, a saúde é ir vivendo essas forças da forma devida, né? Dar espaço para o Yang na hora do Yang e dar espaço para o Yin, saber ir para o Yin também. Para nós mulheres, isso é muito importante. Porque é claro que a gente vive num mundo, e isso os chineses e chinesas antigos já falavam, né? No Ayurveda, a mesma coisa, o quanto que esse movimento rápido, né? O foco no resultado, no que expande, no que está para fora, no que a gente vê, no que é aparente, no que brilha e chama atenção no Yang, isso é uma característica do mundo, não é de agora. Eu até acho que agora isso foi potencializado, né, com, com, com toda a nossa é, é, beleza, né, tecnológica e de desenvolvimento. Então, isso ficou uma coisa muito louca. Mas a tendência da gente ficar no Yang, no desgaste, ela existe. E o Yang consome o Yin.
Então, essa é uma outra coisa muito importante. Me diga se vocês conseguem perceber e acompanhar isso, né? Eu preciso consumir o yin, a estrutura, para gerar o metabolismo, não é isso? Eu vou quebrando a estrutura para gerar a função do metabolismo. E da mesma forma, é com o metabolismo que eu formo a estrutura. Então, o yin é suporte para o yang, e o yang cria o yin no nosso corpo. Então, a gente precisa dessas duas energias em fluxo. E essa é uma relação que é dinâmica. Essas pessoas antigas, vocês estão me acompanhando por enquanto? Quem está aqui? Lucélia, Mônica, Glá, de câmera aberta? Então, bora. Deixa eu beber uma água. Essas pessoas antigas chinesas, elas perceberam que esse movimento de yin e yang, ele não é brusco, né? Eu tô lá no ápice do yin, opa, aqui embaixo, e aí eu vou para o yang. Não. Tem uma harmonia, tem uma transição, tem um amanhecer e uma manhã que vai se desenrolando até chegar lá no meio-dia. Tem um entardecer e vai anoitecendo e a noite aprofunda lá na meia-noite, né? Então, existem pontos de transição, primavera e outono, né? Ou, sei lá, fase folicular entre a menstruação e a ovulação e depois entre a ovulação e a menstruação de novo. Eu tenho meios ali, eu não tenho só esses ápices. E eu tenho um centro também, um lugar de retorno para se organizar. Então, desse yin e yang, dessas alternâncias entre yin e yang, essas antigas pessoas chinesas chegaram nesses 5 elementos. São essas 4 direções e esse centro. Então, esses são movimentos da natureza, dessas transições entre yin e yang, que acontecem no nosso corpo também. E aí eles enxergaram o corpo na forma desses movimentos. O que será que é o auge do yang no nosso corpo? O que será que é o auge do yin no nosso corpo? O que será que é um meio termo, né, que eleva, que cresce? É o fígado esse. O que será que é um meio termo que começa a descer? É o pulmão. Então, eles foram percebendo esses sistemas corporais, esses 5 elementos, esses 5 movimentos da natureza no nosso corpo. Então, a gente vai começar a entrar nesses 5 sistemas corporais e eu quero que você vá tentando se reconhecer. Não fica ouvindo isso como se fosse uma coisa que não está em você. Porque quando a gente fala desses órgãos, eu sei que vem a referência lá da anatomia, né? Só que aqui, o fígado e a vesícula biliar, que é a madeira, eles são vivos. Eles têm funções no corpo. Outras estruturas que não só o órgão do fígado e o órgão da vesícula. Da mesma forma, o elemento fogo, que é o coração, o intestino delgado. Então, aqui a gente tem 2 sistemas Yang, né? O fígado e o coração, que é o auge desse Yang. Aí tem a terra, o baço e o estômago, que são esse centro, e que a gente coloca essa terra nessa roda dos 5 elementos, bem ali entre o Yang e o Yin, bem ali entre o verão e depois o outono, bem ali entre a ovulação e começar a descender a energia. Né? Essa terra, esse centro, fica ali, né? Nesse platô que a gente tem nessa fase da vida de adulto, antes de começar a ir mais para o yin ainda. Então, esse centro, né? O baço e o estômago, o elemento terra. O metal, que é o pulmão e o intestino grosso, um yin, né? Um outono ali. E a água, que é o rim e a bexiga. Então, vamos pensar nesses sistemas, conforme a gente for conhecendo cada um deles, como uma inteligência do nosso corpo, como um movimento. O fígado, o que você já imagina do fígado? O que você conhece do fígado? Ele é o impulsionador de função do nosso corpo. Ele é o responsável por garantir que a energia, o Qi, então Qi é energia, é esse lugar funcional, e o sangue circulem
em harmonia, sem travar. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa função, a capacidade de funcionar, chegue para todo mundo que precisa no corpo, conforme a gente vai vivendo. Então, eu estou aqui dando aula, eu preciso ter função para pensar, para falar, mas se de repente eu parar aqui para beber água, eu tenho que ter, opa, agora vamos mandar essa função para digerir essa água. Não, mas agora vamos mandar a função porque está batendo um vento frio e ela precisa se proteger aqui para não ser invadida. Ih, menstruou agora, no meio da aula, vamos mandar a função para essa menstruação acontecer. Então, o fígado vai mandando função conforme a necessidade do corpo. Eu acho tão bonito isso, é o jeito que os chineses e chinesas antigos entenderam esse metabolismo, né? Porque o fígado vai recebendo sangue que passa ali pelo corpo muitas e muitas vezes, né? O sangue vai passando pelo fígado. E ele vai quebrando tudo, tudo que a gente ingeriu, todos os hormônios, tudo que está acontecendo, o que que foi formado, o que que precisa ser quebrado, conforme o estado do corpo, né? Ele vai participando do nosso metabolismo. Essa é a função da biomedicina do fígado, é fazer o metabolismo secundário. E as pessoas chinesas falaram isso de garantir o livre fluxo de qi, que esse qi, essa função, aconteça sem travar. E esse lugar de estar travado tem muito a ver com o fígado, porque também faz parte desse sistema os tendões. Esses chineses chamaram de tendão as estruturas do movimento. Então, as articulações. Já aconteceu de você se sentir meio travada, com dor, dificuldade de se mexer? Às vezes vai levantar e fica aquela coisa travada. Isso tem muito a ver com o sistema do fígado. Dor articular, né? Pode ser outras coisas também, mas pode ser muito essa falta de fluxo do fígado. Também faz parte do sistema do fígado as unhas. Como que estão suas unhas? A saúde das unhas revela a saúde do fígado, porque o fígado se manifesta nas unhas. Então, um jeito de avaliar a saúde do fígado é avaliar a saúde das unhas. É tudo um mesmo sistema. A parte do movimento, o fígado em si, as unhas, os olhos. Os olhos fazem parte desse sistema. Então, se eu vou juntando, né, uma digestão que está mais ou menos, essa adaptabilidade mais ou menos, aí a secura nos olhos ou a visão enfraquecendo, eu vou construindo, né, essa panorama, essa foto de como que está esse sistema do fígado. O fígado tem uma relação importante com o sangue, certo? Vocês já ouviram falar, né, de, tá com anemia, come fígado, certo? A gente conhece essa relação do fígado com o sangue, né? Isso acontece no nosso corpo também. E para nós mulheres que tivemos muitas décadas, mesmo que a gente não tenha agora, a gente passou muito tempo é, tendo que formar sangue, tendo que mover o sangue, não é verdade? Enquanto menstruavam. Então, isso é uma parte da função do fígado. E essa capacidade de mover o sangue vai afetar o sono. Tem uma visão muito bonita na medicina chinesa que a nossa mente se assenta no sangue. Então, se a gente não tem nutrição, sangue bem nutrido, a mente fica meio dispersa. E para dormir eu preciso ter esse sangue, essa nutrição, essa estrutura para dar suporte para a mente. No aspecto psicoemocional, o fígado abriga a alma etérea. É como a gente traduz essa função psíquica do fígado. Por que que eu estou falando de função psíquica? Porque essa visão é uma visão integral. Então, tem uma função no corpo e uma função na mente também, um conjunto de funções na mente. Então, se no corpo o fígado garante esse fluxo de função chegando, desse aspecto funcional chegando,
Na mente, ele garante essa nossa capacidade de visão, de se projetar no tempo, né? Ir para trás e para frente, se projetar num cenário, planejar, criar, se projetar num ambiente, numa pessoa e se conectar com essa pessoa e criar empatia. Essas todas são funções dessa tal de alma etérea, que o sistema do fígado quer dizer fígado, vesícula, olhos, tendões, fluxo de chi circulando. Então, esse sistema dá suporte para essa função de planejamento, de se lançar, né, no tempo, num cenário, em poder criar perspectiva, né? Porque quando a gente se projeta, sai de si, projeta a mente no tempo, no espaço, nas pessoas, a gente vai criando perspectiva. É o como, onde, com quem. Isso é que traz perspectiva para a mente. Então, isso tudo é função do fígado. E quando ele está fraco, a gente não digere bem, não se projeta muito bem, não tem muita perspectiva. Só que ele não pode ficar muito fraco, o fígado, porque ele não é o começo da função do corpo. Então, quando ele fica muito fraco, tem uma hora que não tem o que fazer. Vai precisar digerir, vai precisar menstruar, vai precisar, né, o trânsito do intestino acontecer. E aí, às vezes, ele entra em fogo, fogo do fígado, que é tacar o copo na parede, é enxaqueca, é ele entrando em fogo, inflamando para mover, para criar esse movimento. Tem uma outra coisa sobre o fígado que eu queria contar para vocês. As emoções mais relacionadas com o fígado são essas que têm a ver com esse por função, por energia, né? É isso que ele faz. Ele põe o movimento, põe a função no corpo. Então, em especial, as emoções relacionadas à raiva, né, que põem a gente em movimento, fazem a gente sair de si, se projetar no mundo, né? Não, isso aqui não dá certo, isso aqui não pode ser assim, mas não acredito que ficou desse jeito. Então, a raiva é uma emoção muito relacionada com o fígado. Isso quer dizer, se eu fico ali muito na raiva, eu estou estimulando o fígado, desequilibrando o fígado, né? Provavelmente. E o desequilíbrio no fígado vai gerando a raiva. Só que quando a gente fala de raiva, a gente fala de frustração, a gente fala de ira, a gente fala de muitas coisas. Tem um conjunto de coisas ali, né? Decepção, que estão junto com a raiva. Só que, na verdade, todas as emoções vão afetar o fígado. Esse órgão que cuida muito da nossa digestão, muito da nossa menstruação, ele é muito suscetível às emoções, em especial à raiva, frustração, decepção, mas de uma forma geral a todas as emoções. Porque emoção é movimento, né? Emoção, mover, né? Emotion, emoção, é movimento, move a gente. Então, elas impactam nesse ti, que é o que o fígado vai ter que dar conta, né? As emoções, elas trazem movimento, assim, no nosso corpo. E quem tem que lidar com isso, garantir que as coisas continuem fluindo sem travar, é ele. Então, esses estados emocionais impactam muito a nossa capacidade de fluir sem travar e de seguir digerindo, seguir menstruando. Será que alguém de vocês consegue se reconhecer nesse sistema do fígado, nesse tipo de história que a gente está vendo no fígado? Bom, o fígado é o elemento madeira. E aí a gente tem o elemento fogo, que é o auge desse yang, desse lugar funcional, né? Na verdade,
chamava o grande Yan antes de chamar fogo. Aí, para ficar mais familiar, essas pessoas chinesas antigas falaram: Nossa, mas o que será que é um grande Yan? Ah, o fogo. Então, o fogo já é um nome para nos ajudar, né? No nosso corpo, essa energia do auge do Yan é o coração. Na medicina chinesa, a gente fala que o coração é o imperador do corpo. O sistema é coração e intestino delgado. Por que será que ele é o imperador do corpo? Por que será que ele é esse auge do Yang? Bom, ele governa o sangue e bombeia o sangue incessantemente, desde que a gente estava no ventre da nossa mãe. Ele começou a bater e não parou mais até agora. Então, essa demanda absolutamente prioritária requer muita função. Mas, além disso, além de governar o sangue, ele abriga a mente, a consciência. Em chinês, o termo é Shen. Shen, né, a mente, é quem traz para a gente o foco. Então, antes de chamar fogo, esse auge do Yan chamava aderir. É aderir, é focar, né, é se transformar, é a atenção, né? Então, esse foco da nossa atenção, que faz a gente perceber padrões. Ah, a luz está baixando, eu não estou ouvindo mais os pássaros, a temperatura baixou, está anoitecendo. Ou ver padrões que não fazem sentido. Ficar achando que tem padrão é uma coisa que não é um padrão. É a perda da lucidez da consciência, certo? Então, a capacidade de eu encontrar padrões, agrupar, priorizar, né, hierarquizar, discernir, tudo isso são atribuições da consciência. Inclusive, receber as informações do fígado que se projetou e de todas as outras funções psicoemocionais. Então, o coração, ele é o imperador, não só porque ele governa o sangue, e porque isso é prioritário, mas porque a lucidez da consciência que o coração abriga, ela é completamente essencial para a gente se manter viva. Não é verdade? Se a gente perder a lucidez, a gente pode ser que não consiga nem se manter viva. Então, adormecer, né? Perder essa consciência é uma função do coração. Às vezes, sustentar o sono tem a ver com outros padrões, pode ter a ver com outras coisas, mas esse adormecer é uma função importante do coração. Também, né, a memória. Tem um combo de desequilíbrio do coração, que é uma certa ansiedade meio vaga, essa agitação, insônia, memória e palpitação. Alguém já se viu nesse estado? É o combo do kit do coração. A Glá fez checklist em tudo, né? Então é o coração. Palpitação é perceber o coração batendo. Não precisa ser mais forte, mais acelerado, né? Perceber o coração batendo, sem ser porque eu quero, me concentro e faço uma meditação para perceber o coração, aí tudo bem, né? Mas perceber o coração batendo é uma característica de um desequilíbrio do coração. E aí, se eu tenho junto, né, esse PAIN, optação, ansiedade, insônia, memória, queixas de memória, eu posso estar com um comprometimento nesse sistema. Agora, o mais interessante disso tudo é que a mente, então, ela é uma função, a consciência, né? Que o coração abriga. A mente na medicina chinesa é uma substância vital. São 5 substâncias. A essência, que é muito profunda, está lá no rim, a gente vai falar no fim dessa história toda. Os fluidos corporais, o sangue, o qi e a mente. A mente é uma substância produzida pelo corpo. Então, ela não tá ela não só não está separada, como ela é produzida pelo corpo.
Então, a qualidade da mente, o estado da mente, se ela tem mais ou menos suporte, tem a ver com o nosso corpo e com a nossa saúde como um todo. Faz muito sentido que seja assim, né? Embora essa possa ser uma ideia muito louca, a mente ser produzida pelo corpo, mas também não poderia ser diferente, né? Porque, como eu gosto de dizer, a gente está aqui agora por inteiro, não estamos separada, né? Dissociada. O coração, só para fechar, para ver se vocês se identificam, né? Ele também governa a fala e a transpiração, junto com o pulmão, mas ele governa a transpiração também. Então, aquela coisa, né? Eu falei que o sistema é coração e intestino delgado. Então, aquele fogo do coração, né? Então, nossa, só tem fogo nessa medicina, fogo do fígado, fogo do coração. Não, esses são os sistemas Yang, eles são os sistemas que entram em fogo, né? Então, o fogo do coração é aquela agitação, aquela euforia que dá vontade de ir no banheiro até, e a gente fala descontroladamente, está transpirando. Alguém já viveu isso? Fogo no, fogo no coração. Não, não é fogo no cu, é fogo no coração. Embora sejam muito parecidos. Então, esse é o sistema do coração. E ele é muito importante para a gente poder se manter sabendo o que priorizar, sabendo o que é foco, o que é um problema e o que não é um problema, o que eu deveria abrir mão. Isso é muito importante para a nossa digestão. Eu vou falar do baço agora, do sistema do baço e estômago, que é esse sistema digestivo. Eu vou começar falando então da função psicoemocional do sistema do baço e do estômago, o elemento terra, que se chama força do pensamento. Então, o sistema digestivo, que os chineses chamaram de sistema do baço e do estômago, que é o elemento terra, ele dá suporte para a força do pensamento no nosso psiquismo. É a nossa capacidade lógica de resolver problema. Ficar com problema, quem consegue viver com problema? Quer dizer, a gente vive com problema, mas como que você fica quando você tem um problema mesmo para resolver? Aderida àquilo, certo? Então, da mesma forma que quando você põe uma comida na boca, já automaticamente vai é, estimulando toda a função digestiva, na hora que a consciência adere a um problema, ops, ih, não deixei comida para os gatos. A força do pensamento, o baço, automaticamente vai ficar tentando achar solução. Não, mas tem gente em casa, minha mãe está aqui com a minha filha acho que vai ver que faltou comida, quem sabe ela vai pensar em pôr. Será que eu mando uma mensagem? Então, a força do pensamento, ela é um gerador de soluções. Da mesma forma que entrou comida, eu preciso elaborar e digerir, o coração achou que tem um problema ali, o baço, que é o mesmo cara quem digere, vai ficar gerando soluções. A mesma função de digerir é a função de gerar soluções. Para quê? Gerar funções, né, soluções lógicas. Para estabilizar a consciência. Não, tá bom, isso aqui tem solução. Então vai achando, vai gerando várias soluções lógicas. Às vezes ele gera umas que não têm lógica também, mas tudo bem, ele vai gerando para poder estabilizar a nossa consciência. Só que se eu tenho muito problema para resolver, e isso pode ser porque eu tenho mesmo muito problema, porque eu estou sobrecarregada, ou pode ser porque eu estou achando que tenho muito problema. Aí eu vou desgastando essa função digestiva. É a mesma função. Função é função. E já teve, gente, muitas pacientes que a gente foi entendendo que a questão digestiva ali tinha muito a ver com esse modo de apagar incêndio, de ter coisa para resolver e ter que ficar achando uma solução. E às vezes tem coisas que não vão ter solução. E essa é a solução. E aí a gente precisa saber que não tem solução e deixar rolar. Outro motivo de desgaste do sistema do baço para nós mulheres é esse lugar do sangue.
Porque o sistema digestivo serve para quê? Para a gente transformar o alimento em sangue e em energia, estrutura e função, né? Então a gente come para ter sangue, nutrição, força no músculo. Os músculos fazem parte do sistema do baço e do estômago. A parte da força, a gente viu que a parte do movimento era o fluxo lá do fígado, né? A função chegando. Mas a parte da força vem desse sangue, do sistema digestivo. Então, o tônus muscular tem a ver com o sistema do baço. Tem a ver com você fazer exercício também, né? Mas tem a ver com o sistema do baço. Se você faz exercício e não está conseguindo ter tônus, pode ser uma fraqueza do baço. Principalmente se você tem sintoma digestivo. Principalmente se você fica ali ruminando problemas. Então, nós mulheres temos muita fragilidade. Vocês sabiam que as mulheres. Isso é epidemiologia, né? Bem básica, assim, científica mesmo, é um dado epidemiológico. Nós temos mais transtornos digestivos do que os homens. De uma lista lá de mais de 10 coisas digestivas, tem só uma que os homens costumam ter mais. E na visão da medicina chinesa, isso faz muito sentido, porque a gente passa 3 décadas, ao menos, tendo que repor sangue. Todo mês. Você tem que repor sangue e energia que você usou no ciclo, né? Inclusive na medicina chinesa, essa fase pós-menstrual, ela é mais sensível do que as outras fases do ciclo, porque é a fase que esvaziou e o corpo vai, o baço, né? Vai ter que produzir sangue de novo. Então, muitas vezes esse cansaço que a gente sente, cansaço, que nem a palpitação era lá no coração, o cansaço e as fezes soltas, sem formato, perdendo nutrição, são sintomas bem característicos do sistema do baço. Aí a gente chega no pulmão. Então, o baço produz sangue e energia para o corpo, e o pulmão também tem uma contribuição importante nessa energia, nesse Qi que ele capta do ar. Então, aqui a gente já virou, né? A gente viu lá fígado, coração, aí o baço é esse centro, é essa transição, é essa mudança. Aí a gente chega aqui no pulmão, que é o elemento metal. É esse yin que já predomina mais em relação ao yang. Então, o Qi, a energia, é a mesma coisa que o oxigênio? Não exatamente, né? O Qi, ele está em tudo. Ele está na comida que a gente come, ou não, né? Tem comida que a gente come que não tem muito Qi, mas tudo bem. Ele está nas emoções, né? Ele está no clima, ele está em tudo. Tudo tem Qi. Na verdade, tem uma frase famosa na medicina chinesa que é tudo é Qi. Até o sangue, a mente, né? Em densidades diferentes. E o pulmão governa essa região aqui, né? Junto com o coração, que é chamada de mar de Qi. Então, é, muitas vezes essa sensação de aperto no peito, né? é, Pode ter a ver com essa estagnação do Qi aqui, que não está indo para baixo. O pulmão, estou fazendo esse movimento aqui porque é um movimento de percussão que ajuda a mover o Qi, que às vezes fica parado nessa região. Acho que todo mundo aqui já sentiu, né? Aperto no peito, angústia, aquela coisa parada. Então, esse tipo de movimento de percussão, que hoje em dia está muito na moda com as práticas somáticas, né? São movimentos de Qigong que trazem, né, esse fluxo nessa região do peito. Ou outros movimentos de percussão ajudam o Qi a circular, isso que está estagnado a circular, né? O pulmão governa também a nossa energia de defesa, que circula nessa camada mais externa. Ele governa essa camada mais externa, que tem a ver com limites também, né? Tanto o limite dessas invasões que são do clima, quanto invasões mais psicoemocionais. Então, muitas vezes, uma desorganização, né, emocional impacta na imunidade, né? Se sentir invadida, fragilizada, pode baixar essa energia.
A função psíquica do pulmão se chama alma corpórea, é perceber o corpo, perceber as sensações do corpo, fome, sede, dor, prazer. E é muito legal, porque essa percepção dos limites, estabelecer bem esses limites e essas fronteiras, que são temas dessa alma corpórea, protegem esse corpo, né? E esse prazer no corpo. Às vezes a gente vê os limites e colocar limites muito como uma coisa que afasta, mas também o limite é onde a gente encontra, né, com as pessoas. Então, o pulmão, ele é o motor do Qi. Ele capta esse Qi do ar, acumula no peito, distribui para baixo, para o corpo todo, e coordena em especial essa superfície do corpo, que é onde a gente pode ser invadida ou não, né? Ele abriga a alma corpórea, que é a capacidade de perceber o corpo e de ter prazer, contentamento, ter, né, força, motor para o trabalho, usar o corpo. E tudo isso se relaciona com a nossa capacidade de pôr limites e de guardar os nossos limites. Esses temas de pulmão são muito profundos e vai ser muito legal a gente poder adentrar nisso na jornada. E aí a gente chega no rim, que é o elemento água. Os rins, sistema do rim e da bexiga, abrigam também os ossos, né? Esse tecido que é o que tem de mais profundo, mais denso ali. Eles também produzem a medula, também algo muito profundo, né? Medula óssea dentro dos ossos, ou a medula nervosa, né? Espinal. São estruturas muito profundas, profundas, tão profundas quanto a água, né? Que é esse sistema do rim. O rim armazena a essência, que é uma dessas 5 substâncias que eu falei, que é uma substância, a essência, que governa os nossos ciclos de desenvolvimento, de sexualidade, de reprodução. Então, agora cresce os dentes permanentes, agora menstrua, ou né, o menino entra na puberdade, agora vai ser menopausa, agora tá, a energia né, tá menos, o cabelo vai começar a ficar branco, agora a fertilidade não está mais tão disponível. Então, esses ciclos da essência de desenvolvimento são governados pelo rim, sistema do rim e da bexiga, o elemento água, que estão lá, está lá na nossa pelve, né, e nessa parte mais de trás. Ele guarda também, né, esses esfíncteres, ele regula, né, rim e bexiga, regula essa força de segurar e controla ali a libido, a fertilidade. Tem também um lugar, a gente está falando da água, né? Mas sempre tem o Yang dentro do Yin. Então, esse fogo do Yin, o Yang do Yin, é essa energia, né? Da vontade. Inclusive, o aspecto psicoemocional relacionado ao Yin se chama força de vontade. É a sustentação de tudo ali. É um aspecto do nosso psiquismo, às vezes até difícil de entender, porque é o que sustenta tudo, né? E tem muito a ver com o lugar do rim nesse ciclo da natureza, né? Nesse lugar de inverno, de yin profundo. Então, eu tenho recursos para seguir mais um ciclo, eu tenho essência, né? Que é uma pergunta muito importante ali para nós mulheres e para todos nós no envelhecimento, mas para as mulheres principalmente depois, né, a partir da menopausa. Que recursos que eu tenho ainda? Nessa minha profundeza, o que eu ainda tenho de recurso para seguir num próximo ciclo, né? Tá fazendo sentido isso? Ou ficou confusa essa parte do rim? Então, força de vontade é a nossa capacidade de sustentar, de persistir. E às vezes a gente vai precisar de sabedoria para abrir mão, né? Para não ficar só persistindo. Tem uma coisa de adaptabilidade, de resiliência. E o rim, ele guarda essa essência que é a fonte do yin e do yang para o corpo todo. Então, para a medicina chinesa, os rins são muito especiais.
eles guardam esses ciclos de desenvolvimento e eles guardam a capacidade de nutrir, como o nosso DNA, né, que vai ser capaz de formar tudo que o corpo precisar, eles guardam essa capacidade de yin e yang, de estrutura e função do nosso corpo todo. Ou seja, o que que isso quer dizer? Que se todos os órgãos, qualquer um deles funcionar meio mais ou menos, o rim vai doar a estrutura, vai doar a função. Mas da onde que ele está doando? Dessa essência, que é limitada. Essa é a essência vital. E aí, o rim é o elemento água, né? Que doa justamente, né? Que nutre justamente o fígado, que é um recomeço. Então, o fígado, na medicina chinesa, ele é todo poderoso, porque ele é o filho do rim. Ele tem a chave do cofre, da essência. A gente percorreu esses 5 sistemas aí. Você conseguiu se identificar em alguma coisa? Ou em algumas coisas? Nessa forma de ver essas estruturas do corpo, junto com função da mente, junto com funções corporais? Fez sentido para você? Faz diferença ver o corpo dessa forma? Eu acho que o grande convite, né, de hoje é perceber esse sentido, né? Perceber o corpo como um mapa mesmo, que dá uma direção, dá um caminho. E que aí a gente, conhecendo esses caminhos, a gente pode cooperar com o corpo, né? Ao invés de deixar a coisa correr solta. Alguém quer trazer alguma questão? Vou pedir licença então para falar um pouquinho. Eu acho maravilhosa essas reflexões, né? Quando eu entrei em contato com você, você falou assim: Ah, Igor, mas você já estudou medicina chinesa e tal, mas na verdade é um grande desafio para a gente entender a fundo, né, a visão da medicina chinesa. Pelo menos para mim, eu acho que para boa parte dos ocidentais, né? Então eu fico pensando, puxa, os ossos são duros, ele não combinaria mais com o elemento terra, por que que ele está no elemento água? Então exige toda uma mudança de um olhar, né? Exige sempre que a gente entenda os símbolos da medicina chinesa por outra perspectiva, né? Então eu acho um grande desafio. Então para mim escutar você trazendo isso, falando dos 5 elementos, ajuda a entender melhor, né? Porque a gente fala dos órgãos e tal, mas por que que esse órgão tem esse simbolismo? Porque ele representa esse elemento, aí facilita um pouco mais. Mas eu confesso que o elemento metal é o mais difícil para mim de entender a simbologia dele, sabe? Ele dá limites, tá? Qual que é a relação do metal com os limites, assim, simbolicamente? Então, algumas coisas aí que eu quero deixar para você comentar. Muito bom, querido. A relação dos ossos, né, com os rins, está justamente nessa profundidade, e nisso que nos é essencial, né? Nisso que está muito ali estrutural, que nos funda, né? Que nos estrutura, que persiste, né? Nessa força de vontade. E, de fato, para a gente poder aprender essa outra linguagem, né, essa forma de ver, são muitas as formas de ver. Para a gente aprender, a gente precisa mesmo de um tempo, né? A gente precisa poder aprofundar, né? A gente vai precisar construir isso aos poucos, né? E aí, essa é uma aula em que eu estou abrindo para convidar as pessoas para a jornada Corpo Vital, que é um espaço em que a gente vai criar mais, né, essa integração e essa profundidade. O Igor, ele é um naturólogo também, como eu. Ele não chegou a ser meu aluno, né? Quando eu fui dar aula, ele já tinha se formado, mas eu participei da banca dele de TCC, um trabalho de conclusão super legal sobre a medicina Rastafari. Foi muito legal estar nesse momento aí com o Igor. É, eu tenho essa história de ter passado muito tempo formando profissionais. Eu faço isso desde antes da naturologia. Eu comecei a fazer isso com a Ayurveda em 2009, formar terapeutas, formar profissionais.
E eu sempre senti que eu queria que esse conhecimento chegasse nas pessoas de uma forma que fosse acessível e não à toa, né? Chegasse nas pessoas para que elas pudessem ver essa beleza, falar essa língua e poder usar os recursos, né, para se cuidar. Então, eu fico muito feliz de estar abrindo essa terceira edição da Jornada Corpo Vital, que é justamente um espaço que a gente vai, com calma, construir esses significados de cada um desses 5 elementos, desses 5 sistemas corporais, fazendo de uma forma muito bonita e muito potente, né, essa integração do corpo com a mente. Eu acho que isso é uma das maiores belezas que a medicina chinesa traz, a gente conseguir ver o sentido dessa integração corpo e mente, né? E poder usar recursos que são acessíveis, porque também só entender sem ter recursos, né, fica metade do caminho. Então, eu acredito de verdade que o nosso corpo sabe fazer essas coisas e que ele vai conseguir fazer essas coisas, né? Encontrar seus fluxos, se regenerar, se a gente puder ajudá-lo a fazer isso. E a gente faz isso com alimentos que estão à nossa volta, plantas que estão à nossa volta, que são acessíveis, práticas energéticas. A gente falou aqui, né, dessa percussão. Ela é uma prática muito legal e a gente vai entender, na jornada como essa prática e muitas outras práticas energéticas podem beneficiar o todo. Porque quando a gente cria essa visão de sistema, então faz parte de um mesmo sistema, né? Coração, intestino delgado, a língua, a fala, a transpiração, a consciência. Então, se eu puxo um, eu puxo todo mundo, né? E se eu estou puxando um sistema, eu estou puxando o corpo todo. Será que eu preciso cuidar de tudo? Eu vou conseguir cuidar de tudo ao mesmo tempo? Acho que não, né? A gente basta cuidar de uma coisa e a partir disso as outras vão se desenrolando. Então, a jornada Corpo Vital, elas são 7 semanas que começam na semana que vem, que a gente vai ter encontros online e ao vivo, e a gente aprofunda cada um desses sistemas, conhece estruturas, funções na mente e no corpo, e conhece alimentos, ervas, práticas corporais, energéticas, que são simples, mas são muito potentes, para a gente conseguir reconhecer essa possibilidade de autonomia para cooperar com o corpo. Tem momentos que a gente vai fazer tratamento, né? E tem momentos que a gente quer conhecer. Então, a jornada é esse caminho de conhecer para construir autonomia. As inscrições estão abertas, já tem pessoas que, inclusive, estão aqui nesse nosso grupo, nesse momento, que já estão na jornada. Eu vou projetar aqui, se você já sabe que quer chegar, é, uma imagem com alguns depoimentos de outras pessoas que estavam em outras edições. Tá meio ruim aqui esse meu compartilhar. Bom, vou compartilhar desse jeito aqui, que tá meio mais ou menos. Não tá em tela inteira, né? Mas acho que dá para ver. Dá para ver, gente? Quem quiser aí entrar no QR Code? Tá, né? Dá para ver os depoimentos também. E enquanto isso, eu vou ler. Será que eu vou conseguir ler? Vocês estão vendo, né, a imagem com os depoimentos e tudo mais? Então tá, porque aí fica na gravação também. Aqui não dá para ler, tá bem pequeno. Tá pequeno? Então, Tá. antes de eu ler aqui a mensagem da Rocio, deixa eu stop. Eu vivo tendo dificuldades aqui com esse Zoom. Faz parte, né, gente? Tecnologia, tanta coisa. Pronto, vamos deixar ele grande. Vamos voltar para o Zoom. Aqui eu tô vendo a Mônica. Vamos compartilhar. Share. Agora apareceu a tela inteira. E aí, tá a tela inteira para vocês? Então eu vou chegar aqui no chat. Ó, tem até uma pessoa que foi minha aluna também. Esse último depoimento aqui, uma querida que participou da edição passada. Deixa eu ver. Rocio, você tem essa facilidade de explicar e tudo vai ficando mais familiar e vai fazendo cada vez mais sentido ao olhar para o nosso corpo e para a natureza. Que bom, querida. Que bom ter você aqui. Mais uma vez, obrigada, querida, pela sua presença.
Eu gosto, gente, de tornar as coisas acessíveis. Às vezes eu sou um pouco prolixa. Então, para você que vai chegar na jornada, saiba que a gente vai aprofundar bastante. Mas as coisas vão fazer sentido, não vão ficar assim sem sentido. Tem alguém aqui que quer tirar alguma dúvida específica? Algum outro comentário? Vou aguardar aqui uns minutinhos para saber se alguém de vocês quer se trazer sua voz, trazer alguma coisa, alguma dúvida. Eu então vou começar aqui agradecendo, porque é incrível para quem busca uma autonomia do corpo, assim, a sua forma de colocar é muito importante, né? Para que a gente, eu, eu me encontro muito e aprendo muito. É uma novidade, embora eu já esteja com você há um tempo, né? Trocando essa ideia, é sempre uma novidade, sempre muito profundo, e é muito importante essa sua jornada, né? De tornar ao paciente, porque, enfim, acho que eu que não sou uma pessoa paciente, e a paciência ela faz parte da cura e dos ciclos. Então, cada vez mais me fortalece, né, nesse, nesse mundo, ter contato com algo que fala comigo. Eu acho que também é isso, né? Então, agradecer a você e as pessoas que estão aqui com a gente. É um prazer. Obrigada, minha querida. Tá aqui. Bom, gente, fica à vontade, então, se alguém quiser me fazer alguma pergunta, se alguém quiser chamar no privado, tirar alguma dúvida. A jornada vai começar na semana que vem. O grupo já está se formando, vai ser muito legal. É um grupo, é um caminho que a gente recebe homens e mulheres. É, e temos, sim, né, um foco nesse corpo feminino, porque ele traz aí algumas especificidades que eu sinto que a gente precisa olhar com mais presença. É, mas também porque o grupo tem sido assim até agora. Então, sou aberta. E é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, me chama e a gente segue em contato, tá bem? Obrigada, Raquel. Muito bom, Obrigada, viu? Raquel. Obrigada, até mais. Obrigada, Mariana, por você estar aqui, querida. Estou e depois a gente Gostei. conversa sobre a jornada aí, Raquel. Oh, boa. Vou te chamar amanhã, então. Boa, me chama. Gratidão, Raquel, muito bom te ver, poder aproveitar um pouquinho a sua aula, né? Eu não fui o seu aluno na faculdade, mas estou sendo agora, então que bom, né? Que bom, muito bom te ver e muito bom poder estudar um pouquinho desses assuntos tão importantes com você. Um beijo, viu? Tchau, Igor. Gratidão, Obrigada, querida, por você estar aqui. Beijão. gratidão. Vou encerrar Ah, eu aqui. adorei, amei. Que bom. Obrigada. Depois a gente conversa mais. Que bom, querida. Que horas são aí? Aqui são 11h35, mas tá tudo de boa. Que bom. Então, bom descanso, querida. As coisas vão fazer mais sentido em breve. Aqui é um Não, passadão, uma costura mais eu rápida. muito me identifiquei com muitas coisas e algumas coisas até parece um grande quebra-cabeça, onde a gente já vê as peças, mas não sabe direito aonde encaixá-las. Então, acho que fez um sentido já inicial, assim. E eu achei muito bonito também
o jeito que você expôs as informações, assim. Eu não estava esperando, sei lá, encontrar uma beleza, assim, sabe, nisso. Uhum. E eu Nossa, tem achei, muita beleza, Glaucia. Eu acho que você vai ficar impactada, tem muita beleza. eu Ah, tem que ter, tô né? vislumbrando. É, Tem que ter, porque, poxa, se a gente está falando da natureza, né? Como que não vai ter beleza? maravilhoso. E eu tenho visto valor também de um outro jeito da gente contar as histórias, né? Uhum, Tem esse caminho do ciclo, que é um outro trabalho e que eu trago de um jeito muito único, né? Uma coisa que vai ganhar vida ainda. Essa leitura do ciclo, né? A partir de um olhar específico da medicina chinesa que não vi muito por aí. E aí eu estava uhum. conversando com uma outra pessoa, uma mulher que trabalha com isso há muito tempo, com ciclo menstrual e essas inteligências do ciclo, e ela falou assim, eu falei, né, é mais do mesmo, é o que a gente conhece já, né, mas numa outra linguagem. Ela falou, mas é tão bom pôr outra roupa nas coisas, porque nem todo mundo gosta das mesmas roupas, né, e se identifica com as mesmas roupas. E quando você põe uma outra roupa, você dá a chance da pessoa, né, usa uma outra linguagem, dá a chance da pessoa ver coisas que ela não tinha visto, se identificar de um jeito diferente. Então, eu acho que no Sim, fundo é isso, assim, né? Poder ver as coisas com uma outra costura que dá um sentido diferente, sim, né? sim. É, faz total sentido. Maravilhoso. Então tá bom. Obrigada. Boa noite, querido. Um beijo. Boa noite. Tchau, Rocio, querida. Boa noite. Dânia, que está aqui também. Obrigada pela sua presença. E a gente segue se falando.